E aí, já parou para pensar por que o preço de, sei lá, um abacate parece que muda toda semana? Ou por que aquele smartphone novo custa o que custa? Pois é, por trás de cada etiqueta de preço existe uma lógica bem poderosa. E hoje a gente vai desvendar juntos as duas forças que basicamente comandam a economia. Ok, vamos começar com um exemplo que muita gente conhece bem. Como é que pode um par de tênis que saiu da loja por um preço X, de repente passar a valer uma pequena fortuna semanas depois? Isso não é mágica, não, ó. É pura economia em ação. Para a gente conseguir entender o mistério desse tênis e de quase tudo ao nosso redor, a gente precisa olhar para as duas forças que regem o mercado. Pensa nelas como um eterno cabo de guerra. E é justamente dessa disputa que os preços nascem. E que forças são essas? Bom, são os pilares da economia, oferta e demanda. São literalmente os dois lados da mesma moeda. Entender como elas funcionam é o primeiro passo para decifrar o mercado. É bem simples, na verdade. De um lado, a gente tem a demanda, que é basicamente tudo que as pessoas querem comprar. Do outro lado, a oferta, que é tudo que está disponível para vender. É esse balanço constante entre o querer e o ter. E aqui tem um ponto fundamental. Demanda não é só querer. Uma pessoa pode sonhar em ter uma Ferrari, mas isso sozinho não afeta o mercado. A demanda de verdade acontece quando o desejo encontra a capacidade de pagar. É a união dessas duas coisas que realmente faz a roda da economia girar. E olha, o mesmo princípio vale para a oferta. Não adianta um produto só existir lá no estoque. Os produtores precisam estar dispostos a vender e serem capazes de vender por um certo preço. É a contraparte certinha da demanda. Beleza, conceitos definidos. Agora vamos um pouco mais fundo. Vamos mergulhar na cabeça de quem compra. O que de fato faz as pessoas quererem mais ou menos de alguma coisa? O primeiro fator, e talvez o mais óbvio de todos, é a renda. É isso mesmo, o dinheiro que as pessoas têm no bolso tem um impacto direto e reto no poder de compra delas. A lógica aqui é bem direta, né? Quando a renda geral aumenta, o poder de compra cresce e a tendência natural é consumir mais. Agora, no cenário contrário, com menos dinheiro circulando, o consumo acaba se retraindo. Simples assim. Mas nem tudo na vida é sobre dinheiro. A cultura, a moda, as tendências, tudo isso tem um poder gigantesco. O que é super legal hoje pode ser completamente esquecido amanhã. Lembra do nosso tênis? Ele virou um objeto de desejo, uma tendência. Isso faz a demanda por ele explodir, indo muito além da sua função básica de, bem, calçar um pé. E o contrário também acontece. Um produto que sai de moda pode ver sua demanda simplesmente desaparecer. Certo. Agora, vamos virar o jogo e olhar pelo lado de quem vende. O que será que determina a quantidade de produtos que a gente encontra por aí? O fator mais fundamental aqui é o custo. Pensa só. Matéria-prima, mão de obra, energia, aluguel, tudo isso entra na conta na hora de produzir qualquer coisa. Tenta pensar com a cabeça de um produtor. Se fica mais barato fabricar um item, a margem de lucro aumenta. Isso é um super incentivo para produzir mais, o que aumenta a oferta. Por outro lado, se os custos disparam, produzir fica menos vantajoso e a oferta no mercado tende a cair. E um mais grande aliado para reduzir custos e aumentar a produção é, sem dúvida nenhuma, a tecnologia. Uma inovação pode mudar completamente o jogo da oferta. Imagina só, uma máquina nova, um software que otimiza tudo. Isso permite fabricar mais, em menos tempo e gastando menos. Essa eficiência toda se traduz diretamente em mais produtos nas prateleiras, ou seja, um aumento claro na oferta. Ok, então a gente tem a demanda de um lado e a oferta do outro. O preço nasce justamente no encontro ou no confronto entre essas duas forças. É como se fosse uma dança mesmo. Vamos para o primeiro cenário. Imagina muita, mas muita gente querendo comprar algo que existe em pouca quantidade. O que a gente tem aí é uma situação de escassez. A consequência disso é inevitável. Com um monte de compradores disputando poucos itens, o preço vai lá para cima, dispara. É a lei do mercado em sua forma mais pura. E é exatamente por isso que aquele nosso tênis se torna quase um artigo de luxo no mercado de revenda. E o cenário contrário. Imagina prateleiras lotadas de um produto, mas quase ninguém é interessado em comprar. Isso é o que a gente chama de excedente, ou sobra de estoque. Para não ficar com aquele monte de produto parado e tomar prejuízo, qual a única saída para os vendedores? Baixar os preços. É a força da oferta excessiva em ação. E, claro, o motivo por trás de toda e qualquer liquidação que a gente vê por aí. Então, qual é o ponto crucial aqui?
Entender de oferta e demanda não é papo de economista, não. É uma ferramenta super prática para a gente entender o mundo ao nosso redor. Pensa nisso como se fosse uma visão de raio-x para a economia. Sai uma notícia sobre a quebra na safra do café? Opa, já dá para ter uma ideia do que vai acontecer com o preço lá no mercado. O preço da passagem aérea não para de mudar? Agora fica muito mais claro que isso é só a dança entre a demanda de viajantes e a oferta de assentos. E agora fica a provocação. Com essa nova lente, que parte da economia, qual produto ou serviço vai passar a ser visto com outros olhos? O jogo dos preços está acontecendo em todo lugar o tempo todo. Agora, é só observar.